2 horas e 36 minutos e vamos falar agora de autonomia do Banco Central. Nós estamos em contato com Ilan Goldfein, que é presidente do Conselho do Credit Suisse e ex-presidente do Banco Central. Doutor Ilan, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Vamos falar então dessa autonomia do Banco Central, foi colocada aí no topo da pauta de prioridades aí em relação à agenda econômica a ser discutida pelo Congresso, é um projeto que já vinha em discussão há bastante tempo. Agora eu queria saber como é que o senhor avalia, que mudanças o senhor vê na gestão do Banco Central, o que representa de fato na prática essa autonomia? Isso representa um de jure, ou seja, algo que virou lei, que já era uma coisa que se fazia na prática, ou seja, o Banco Central gozava já de autonomia, fazia a política monetária da melhor forma, de forma técnica, de forma não política, e agora ficou estabelecido em lei que isso vai ser assim daqui para frente. E uma coisa relevante é que daqui para frente, por exemplo, não haverá mais a dúvida que quando há eleições presidenciais, poderia haver também mudanças no Banco Central. As mudanças do Banco Central vão ocorrer apenas no meio do mandato, de forma que você tenha uma transição ordenada das eleições presidenciais para a mudança do Banco Central. E geralmente o governo define a linha econômica, de política econômica, logo de início, não é? Então seriam 2 anos em que o Banco Central poderia calibrar a política de juros, tem atuação no câmbio, tem uma série de regras também. A gente fala muito na política de juros, na definição da Selic, mas o Banco Central faz muito mais além disso. Esse é o foco principal para controlar a inflação, não é? O Banco Central faz a questão dos juros para controlar a inflação, que é o seu objetivo principal, mas também ele olha outros mercados, ele olha a taxa de câmbio, intervenção no câmbio, e também ele cuida dos bancos, do sistema financeiro, para que os bancos funcionem de uma forma adequada, que os pagamentos de todo mundo funcionem direitinho, para todo mundo receber o dinheiro que precisa, enfim, para que o sistema financeiro funcione, para que todo mundo esteja satisfeito. Inclusive a atual gestão tem conseguido avanços importantes em termos tecnológicos também, de meios de pagamento, nós temos muitas novidades sendo implementadas. Ou seja, tem uma agenda do Banco Central que já vem ocorrendo há algum tempo. É uma agenda BC+, se chamava, agora é um BC hashtag, que além dos pagamentos instantâneos, do que se chama do Open Banking, teve agora a autonomia do Banco Central, e tem várias mudanças que ocorreram no último ano que vão facilitar a vida. Você vê que há uma percepção que tem muita gente nova entrando, tem muitos bancos que estão oferecendo cartões, que estão oferecendo contas. Há uma oferta de instrumentos que não existia no passado. Eu acho que a competição e a diversidade para o consumidor aumentaram muito nos últimos anos. Agora, o senhor falava que não há interferência nas decisões do Banco Central. Agora, houve momentos em que se viu um certo alinhamento com política de juros, com a política econômica implementada pelo governo. Eu chamo a atenção, principalmente na época de Dilma Rousseff, que em algumas decisões do Banco Central contrariaram totalmente as expectativas do mercado, porque se tinha um momento de pressão inflacionária e aí os juros baixando, com o consumo já estimulado, não é? E eu lembro que foi assim, uma reação muito negativa do mercado, porque tem isso, o Banco Central trabalha com determinados parâmetros e isso permite uma previsibilidade de mercado financeiro. Então, naquele momento, pode haver, não diretamente uma intervenção, não se sabe se foi o caso, mas um alinhamento de política econômica que muitas vezes não produz os resultados esperados, né? Ou seja, não é muito bom quando as decisões técnicas são vistas como com interferência política, porque às vezes as vontades políticas nem sempre são boas para o público, para a economia. Às vezes tem vontades que são mais de curto prazo, que atendem uma vontade de curto prazo, mas que no final não é bom. Então, no final, você acaba com uma inflação muito maior. Eu lembro que em 2016, quando a gente assumiu o Banco Central, a inflação estava em 11%. Isso não foi nada bom. E aí, no final, hoje, você tem uma inflação que está em torno da meta, pode ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas está rondando a meta
de inflação. E com essa lei que foi aprovada, você dá muito mais respaldo a quem está dirigindo o Banco Central para se focar no que é bom para a economia, no que é bom para controlar a inflação e não necessariamente ficar à mercê de qualquer pressão política que venha acontecer. Bom, tem a independência da decisão, mas eu queria saber até a sua opinião em relação à política que vem sendo implementada, porque a gente vê o mercado, por exemplo, meio dividido, não é? Todo mundo gostou de a taxa Selic testar um patamar histórico de baixo, os atuais 2%. O Brasil tem juros negativos, porque a inflação está rodando num patamar maior, mas muitos analistas de mercado veem aí um certo exagero, que teria induzido, inclusive, ou colaborado para a alta dos juros, que não seria uma taxa compatível com todas as preocupações que se tem no campo fiscal, né, que sempre é um alerta, inclusive do Banco Central, em documentos, em atas, né, em comunicados, essa preocupação com a necessidade de ajuste fiscal, de implementação de reformas, mas vem mantendo a Selic em 2%, agora que começou a sinalizar com alguma mudança. O senhor acha que foi acertada essa manutenção da Selic nesse patamar tão baixo e teria esse tipo de consequência como no dólar? Olha, a gente sabe que no ano passado, com a crise da Covid, com a recessão, no final das contas o PIB caiu no ano passado 4,5%, alguma coisa assim. Então nós sabíamos que os juros tinham que cair. Agora, entre os técnicos tem uma dúvida, será que podia cair para 2? Alguns achavam que podia ir até 0, e outros achavam que 2 foi além da conta. Mas isso é uma discussão de calibragem, vai ter sempre, é que nem futebol, vai ter sempre o cara dizendo, olha, 2, não 3 ou 0. Mas eu acho que a queda dos juros do ano passado se justificava em função da crise que ocorreu. Assim como a normalização, essa subida de juros que vai ocorrer esse ano, também se justifica em função da volta da inflação. Você mesma mencionou, que a inflação está rodando a 4%, então um juro de 2 não cobre nem a inflação do ano. Então, para fecharmos, eu queria saber como é que o senhor vê essa pauta de prioridades que está sendo definida na área econômica e o quanto que ela pode colaborar para a gente continuar tendo juros baixos, para preservar a estabilidade, perspectivas melhores para a economia. Esse ponto é fundamental. A estabilidade fiscal, o fato de você gastar o que você tem e não gastar além da conta, é o que consegue manter os juros relativamente baixos, que consegue manter o juro em 2, mesmo que venha a subir, vai para 4 ou para 5, ainda é muito mais baixo do que no passado. Para manter esses juros nesse patamar, só ocorre quando as nossas contas públicas estão bem equacionadas. E para isso precisa dessas reformas, precisa cuidar que quando você gasta, você tem aonde você tirar esse dinheiro, e por isso precisa dessas reformas, essa PEC emergencial, para pagar o auxílio emergencial. Perfeito, nós ouvimos Ilan Goldfein, que é presidente do Conselho do Credit Suisse e ex-presidente do Banco Central. Doutor Ilan, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, foi um prazer.